Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer muito grande ter vocês aqui conosco neste canal abençoado. Nós estamos com uma série muito importante e eu tenho certeza que vai te acrescentar muito na sua vida espiritual, que é conhecendo os livros da Bíblia, conhecendo os autores, as datas que eles foram, a data que foi escrito o livro, conhecendo a história do livro, conhecendo o tema que tem o livro, conhecendo os temas teológicos que o livro traz, algumas curiosidades, né? Vamos dizer assim, sobre cada livro da Bíblia, nossos 66 livros, né? A Bíblia contém 66 livros e hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Nós não começamos pelo livro de Gênesis. Se você for no nosso canal, você vai encontrar o livro de Jonas. Foi o primeiro livro que nós falamos aqui, como que foi formado, falamos quem é o seu autor, a sua data e tudo o que ele contém no seu tema teológico. E hoje nós vamos tratar sobre o livro de Gênesis. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre este livro, né? Nós vamos falar sobre o título. O título Gênesis, você já parou para entender sobre esse título? O título Gênesis em português, né? Gênesis, porém, vem de uma tradução grega. A palavra Gênesis, o título que é dado ao livro, ele vem de uma tradução grega, da Septuaginta, que era a versão dos 70 homens de Deus, escreveu uma cópia da Bíblia hebraica, da Bíblia de Jerusalém, escreveu ela para o grego. Então, é por isso que é chamada de Septuaginta, né? A versão dos 70, porque foi 70 escritores que escreveu. E o título em português Gênesis provém da tradução grega dessa Septuaginta, que significa origem. Gênesis, a palavra Gênesis significa origem, ao passo que o título hebraico é derivado da primeira palavra traduzida por num princípio. Gênesis introduz o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento, né? Gênesis ele introduz o primeiro livro da Bíblia, introduz os Pentateucos, os cinco livros da lei de Moisés. Gênesis é o primeiro e ali ele traz a introdução para os demais livros. E toda a Bíblia, né? No caso, não só os 5 primeiros, mas como toda a Bíblia, pois ele é o primeiro, né? A influência de Gênesis nas Escrituras é demonstrada pelo fato de ele ser citado mais de 35 vezes no Novo Testamento. Você sabia disso? É uma curiosidade. Gênesis é citado no Novo Testamento mais de 35 vezes, além de centenas de alusões que figura em ambos os testamentos. Então, nos demais livros da Bíblia, você vai encontrar sempre alguma alusão sobre Gênesis. No Novo Testamento, especificamente, você vai encontrar Gênesis sendo citado 35 vezes. Então, tá aí. A linha da história da salvação, que começa em Gênesis 3, somente se completa em Apocalipse 21, 22. Vou falar novamente para você entender. A linha da história da salvação, porque você compreendem, né, que Adão pecou e que precisava de uma salvação. Então, ali em Gênesis 3, você vai encontrar o primeiro ponto da salvação, onde Deus começa a falar sobre a salvação e ele vai desenrolando em todo o percurso bíblico e só vai fechar lá em Apocalipse 21, 22, capítulo 21, versículo 22, onde o reino eterno dos crentes redimidos é maravilhosamente retratado, né? Onde o reino eterno dos crentes redimidos é maravilhosamente retratado. Só para que você entenda, eu estou repetindo e vou repetir de novo. Onde o reino eterno dos crentes redimidos é maravilhosamente retratado. Aonde é isso? Lá em Apocalipse 21, 22, você vai encontrar ali o retrato do reino maravilhoso que Deus preparou para todos aqueles que o servem. Mas começa em Gênesis 3, o princípio da fala da salvação se inicia
no livro de Gênesis, capítulo 3. Vale a pena muito você dar uma olhada. Aqui nós não vamos entrar nos textos bíblicos, porque nós estamos falando apenas do livro, da escrita do livro. Não vamos falar do conteúdo do livro, mas não tem como não dar uma pincelada, não é verdade? Então, quem é o autor do livro? Você já perguntou? Quem é o autor do livro? Em que data o livro de Gênesis foi escrito? O autor não se identifica em Gênesis, nós sabemos disso. Se você for analisar Gênesis, ler o livro de Gênesis, você vai ver que não tem um versículo específico falando de quem é a autoria do livro de Gênesis. Primeira coisa, o autor não se identifica em Gênesis. Segundo, Gênesis termina quase 3 séculos antes do nascimento de Moisés. Então, Gênesis ele traz quase 3 séculos antes do nascimento de Moisés. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, você atribui essa composição a Moisés, que é o autor e mais provável à luz do seu pano de fundo instrucional. Nenhum motivo suficiente forte tem sido apresentado para colocar em dúvida a autoria mosaica. Então, nós reconhecemos Gênesis, a autoria de Gênesis, já fica sabendo aí como o profeta Moisés. Moisés foi escritor de Gênesis. Apesar de Moisés trazer relatos aqui de quase 3 séculos antes da sua existência, Deus revela Gênesis para Moisés. Deus revela o princípio de tudo a Moisés. Moisés tem esse privilégio, né? Então, eu particularmente, que estou aqui gravando esse vídeo para vocês, creio muito mesmo que Moisés escreveu o livro de Gênesis. É o autor do livro de Gênesis, né? O escritor. Gênesis foi escrito após o Êxodo, né? Gênesis foi escrito depois que Moisés libertou o povo do Egito. Deus libertou o povo do Egito através de Moisés. Mas foi escrito antes da morte de Moisés. Deus libertou o povo no ano 1435 a.C. e Gênesis foi escrito em 1405, porque aí os números são contados decrescentemente, né? Não contados assim. Até chegar a Cristo, aí começa a contar 1, 2, 3, 4. Se você vai pegar a contagem bíblica do Velho Testamento para nós entendermos, nós temos que ir diminuindo ela, né? Contando de trás para frente, né? No caso, Moisés liberta o povo em 1445 e Gênesis é escrito em 1405 a.C. Nós vamos ver também o pano de fundo desse livro, que é muito importante entendermos. A localização inicial para Gênesis é a eternidade passada. Isso é importante. A localização inicial para Gênesis é a eternidade passada. É disso que Gênesis inicia, trata, né? Então, Deus, por um ato voluntário, pela palavra divina, chamou toda a criação à existência. É assim que começa Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É belíssimo esse texto, né? Na verdade, está até uma forma de poesia. É até uma poesia quando você lê, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Chamou toda a criação à existência. Equipou-a e, por último, soprou numa porção de barro, modelando a sua imagem e fazendo dele Adão. Deus fez dos seres humanos a coroa da sua criação, ou seja, seus companheiros que usufruía da comunhão com ele e traria glória para o seu nome. É isso que Gênesis trata, né? Ou seja, a eternidade passada. O pano de fundo dos primeiros acontecimentos em Gênesis é claramente a Mesopotâmia. Isso nós precisamos deixar claro. O pano de fundo dos primeiros acontecimentos em Gênesis é claramente a Mesopotâmia. Se, por um lado, é difícil determinar
com precisão o momento histórico para o qual esse livro foi escrito, Israel ouve Gênesis pela primeira vez antes de atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Gênesis abrange um ponto geográfico distintos. E aqui vai a sequência, né? A Mesopotâmia, nós vamos encontrar ali do capítulo 1 até o capítulo 11, e a Terra Prometida vai do capítulo 12 até o capítulo 36. Tem também o terceiro ponto, tem o Egito, que vai dos capítulos 37 a 40. A linha do tempo dessas três segmentos é da criação, né? Que é até que abrange aí 2.900 anos antes de Cristo. E também temos aí que vai de 2.900 anos a 1897 a.C. Gênesis cobre mais tempo do que a soma do restante dos livros da Bíblia. Então tá aqui, nós trouxemos aqui para vocês o pano de fundo, trouxemos para vocês aqui a data em que ele foi escrito, que foi 1405 a.C. Nós trouxemos aqui para você também o que significa o título Gênesis, o que significa origem, e é traduzido do português, e ele é traduzido para o português a palavra Gênesis, né, em português, e significa origem, e é uma palavra grega que significa origem. Nós vamos ver também agora os temas históricos e teológicos. Neste livro, a respeito do princípio, Deus revelou-se a Israel. Ele revelou também uma visão de mundo que, em certos momentos, contrasta fortemente com a visão de mundo sustentado pelos vizinhos de Israel. O autor não fez nenhuma tentativa de defender a existência de Deus. É bom que isso seja colocado bem claro para vocês, que o autor, que no caso é Moisés, que nós já falamos, né, no início, ele não fez nenhuma questão de provar a existência de Deus, porque para ele a existência de Deus é real. Então não havia necessidade de provar. Então ele não faz nenhuma tentativa de defender a existência de Deus ou de apresentar uma discussão sistemática da pessoa de Deus e suas obras. Pelo contrário, o Deus de Israel se distingue claramente dos supostos deuses dos povos vizinhos. São revelados fundamentos teológicos que incluem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o ser humano, o pecado. Tudo isso aqui você vai encontrar em Gênesis. São temas teológicos que você encontra em Gênesis. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o ser humano, o pecado, a redenção, a aliança, a promessa, Satanás, os anjos, o reino, a revelação, Israel, o juízo e a bênção. Olha quantos temas teológicos nós encontramos em Gênesis. Então, Gênesis, ele é muito importante que se leia. Você vai encontrar temas que vai te enriquecer, temas teológicos que vai te enriquecer muito a sua cultura, né, e sua cultura cristã, evangélica, como servo do Senhor, como religioso. Você vai encontrar um grande conteúdo ao ler o livro de Gênesis. Em Gênesis 1 até 11, nós encontramos a história primitiva. São reveladas as origens do universo, ou seja, o começo do tempo e do espaço, bem como muitas das primeiras experiências humanas, tais como casamento. Você vai encontrar de Gênesis 1 a 11. Olha quantas coisas vocês vão encontrar do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis. Você vai encontrar a história primitiva. São reveladas as origens do universo, seja o começo do tempo e do espaço, bem como muitas das primeiras experiências humanas, tais como casamento, a família, a queda, o pecado, a redenção, o juízo, as nações. Tudo isso você vai encontrar só nesses 11 capítulos. Em Gênesis
Do capítulo 12 ao 50, você vai encontrar a história patriarcal. É explicado a Israel como eles vieram à existência, como família, cuja assentares poderia ser traçado de volta, cujos ancestrais poderia ser traçado de volta até Eber, portanto, aos hebreus, e mais retamente até Sem, filho de Noé, portanto, aos semitas. Com isso, o povo de Deus ficaria inteiramente com isso, o povo de Deus ficaria inteirado a respeito de seus ancestrais e da história da família, mas também das origens das suas instituições, dos seus costumes, idiomas e diferentes culturas, especialmente das experiências humanas básicas, tais como o pecado e a morte. Pelo fato de estarem se preparando para entrar em Canaã, para desalojar das suas casas, os proprietários e habitantes cananeus, Deus lhes revelou o pano de fundo dos seus inimigos. Além disso, eles precisavam compreender a base real da guerra que estava para declarar, à luz da imoralidade de matar, consistente com os outros 4 livros que Moisés estava escrevendo. No caso, Moisés escreveu não só Gênesis, mas ele escreveu Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por fim, a nação judaica compreenderá uma parte selecionada da história mundial precedente ao pano de fundo inaugural de Israel, como a base segundo a qual iria viver um novo começo sob a liderança de Josué na terra que anteriormente havia sido prometida ao primeiro patriarca, Abraão. Olha quanta coisa interessante você vai encontrar aqui no livro de Gênesis. Nós estamos tratando aqui dos temas históricos e teológicos de Gênesis, né? Em Gênesis 12, do 1 a 3, é estabelecido o foco primário sobre as promessas de Deus feitas a Abraão. Isso reduz a visão deles de todos os povos do mundo. Em Gênesis de 1 a 11 é uma pequena nação, Israel, mediante a qual Deus iria efetuar progressivamente o seu plano redentor, bem como sublinhar a missão de Israel de ser luz para os gentios. Isaías 42:6, você vai encontrar essa expressão. Deus prometeu a terra, descendentes, semente e bênção. Essa promessa tríplice tornou-se, por sua vez, a base da aliança feita com Abraão, lá em Gênesis 15, de 1 a 20. Leia lá que vocês vão entender. O restante das escrituras expõe o cumprimento dessas promessas numa escala maior. Em Gênesis de 1 a 11, enuncia mensagem semelhante a respeito do caráter da obra de Deus, na sequência dos relatos que compõem esses capítulos nas Escrituras. Emerge um padrão que revela a graça abundante de Deus para com a deliberada desobediência da humanidade, né? Nós vamos encontrar aqui Deus sempre mostrando sua graça e a humanidade sempre desobedecendo a Deus. Mesmo no começo da história é assim, né? Como é o caso de Adão. Sem exceção, em cada acontecimento, Deus aumentou a manifestação da sua graça. Porém, igualmente, sem exceção, o ser humano respondeu com a maior rebelião pecaminosa. Nós vamos encontrar isso claro no livro de Gênesis, né? A palavras bíblicas, quanto mais abundou o pecado, tanto mais abundou a graça. Isso é que é importante. Romanos 5:20 trata. Gênesis vai mostrar o quê? A Gênesis vai mostrar que Deus mostra o seu amor e o povo responde com a desobediência. Aí Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus sempre mostrando graça e misericórdia ao ser humano. Nós vamos encontrar em Gênesis, Moisés peca, Adão peca, né? Adão peca. Logo no início, o primeiro homem a ser criado desobedece e Deus providencia o meio de salvar o homem, ou seja, Deus ali manifesta a graça. Um último tema teológico e histórico significativo distingue o Gênesis dos outros livros das Escrituras, no sentido de o primeiro livro das Escrituras relacionar-se imediatamente
com o último livro. No livro do Apocalipse, o paraíso perdido em Gênesis será recuperado. O apóstolo João apresentou claramente os acontecimentos registrados no seu livro como solução futura de problemas que começaram em consequência da maldição de Gênesis 3. Ele focaliza nos efeitos da queda, na destruição da criação e na maneira pela qual Deus elimina da sua criação o efeito da maldição. Ou seja, Gênesis tem uma relação com o Apocalipse por isso, porque em Gênesis, por causa do pecado vem a maldição, e em Apocalipse é retirada a maldição, através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, nas próprias palavras de João, nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 22, 3. Não é de admirar que no capítulo final da palavra de Deus os crentes estarão de volta ao jardim do Éden, o eterno paraíso de Deus, alimentando-se da árvore da vida. Apocalipse 22, de 1 a 14. Nesse tempo, eles participarão usando vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14. Então, olha aqui a graça de Deus superabundando aqui para o homem. Aleluia. Nós vamos aqui apenas encerrar aqui com a dificuldade também de interpretação que nós encontramos em Gênesis. Algumas dificuldades de interpretação. Compreender as mensagens individuais de Gênesis que compõem o plano maior e o propósito do livro. E o propósito do livro representa o grande desafio, pois tanto os relatos individuais quanto a mensagem geral do livro oferecem importantes lições para a fé e as obras. Gênesis apresenta a criação como ato divino, ou seja, do nada, né? 3 acontecimentos traumáticos de proporção épicas: a queda, o dilúvio universal, a dispersão dos povos são apresentados como cenário histórico para que a história mundial possa ser compreendida a partir de Abraão. O padrão consiste em focalizar na redenção de Deus e na bênção. Os costumes de Gênesis muitas vezes diferem consideravelmente dos costumes dos tempos modernos. Eles precisam ser explicados à luz do pano de fundo do antigo Oriente Próximo. Cada costume precisa ser tratado de acordo com o contexto imediato da passagem, antes de fazer-se qualquer tentativa de explicá-lo com base em costumes registrados em fonte extra-bíblica ou mesmo em outros lugares das Escrituras. Então, Gênesis é muito importante que nós a lemos ele. Vocês viram aí, né? Temos algumas dificuldades, é claro, para se interpretar, né? A questão do dilúvio, temos a questão da queda. Às vezes encontramos algumas dificuldades de interpretação, mas o livro de Gênesis é um livro que explica a eternidade, explica o que Deus criou, explica que Deus criou céus e terra, explica a queda do homem, explica a promessa da salvação, explica a criação do povo judeu. Então, vale a pena você ler o livro de Gênesis e que Deus possa abençoar a sua vida. No próximo vídeo nós estaremos trazendo aí acerca de Êxodo, vamos trazer um pouquinho de como foi formado o livro de Êxodo, né? Então Deus abençoe sua vida, foi um prazer demais estar com você até aqui.